Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Só trazendo esta live aqui para nós com respeito ao estudo a respeito das 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, e nós vamos abordar destacando alguns assuntos a respeito dessas 7 igrejas, trazendo algum fundamento, né? E vamos falar principalmente da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, né? A introdução dessa igreja de Éfeso. E a palavra Éfeso, ela significa desejável. Era uma das mais importantes cidades naquela época da Ásia Menor. Havia aproximadamente 200 mil pessoas ali, e havia também um teatro famoso naquela época que cabia aproximadamente 24 mil pessoas. Contava também com um porto bastante importante naquela cidade, e de acordo com Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 35, aquela cidade era o centro do culto à deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, como a própria Bíblia vai relatar, né? E cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo naquela época. E nesse templo havia muitas sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, e ali houve um grande avivamento. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo 19, Paulo, ele pregou ali naquela cidade. Então Paulo esteve em Éfeso por 2 vezes, no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, e depois na sua terceira viagem missionária, onde ele permaneceu junto àquela igreja por aproximadamente 3 anos. E então aqui nós estamos começando a falar de uma igreja que era altamente relevante e destacada no cenário do Novo Testamento, e pela grandiosidade dos líderes, e vamos dizer assim, os pastores, aqueles que estavam à frente da igreja naquela época, que estiveram pastoreando, e podemos citar alguns deles, como o próprio Paulo, por 3 anos que esteve ali. E imaginamos então uma igreja sendo pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo. E concordamos que depois de Jesus entendemos que Paulo é responsável por boa parte do Novo Testamento, onde nós, não judeus, recebemos as cartas deste apóstolo em prol da nossa fé, assim como toda a Escritura Sagrada. Depois temos também o jovem Timóteo, a qual é filho de Paulo na fé, que também pastoreou aquela igreja, e também o apóstolo João. Então aqui podemos observar, irmãos, como era, vamos dizer assim, a envergadura e a estrutura daquela igreja naquela época. Uma igreja singular, e possivelmente outros após esses que não estão relatados na Bíblia, porém há indícios históricos, né, com respeito à história da própria igreja, e que vai citar, como por exemplo também que esteve à frente daquela igreja na época, Policarpo de Esmirna, próprio também Irineu de Lyon. Então aqui nós começamos, vamos dizer assim, uma viagem por esta igreja, que embora naquela época, mas vamos perceber que tem muito a ver com nós, como igreja, nos dias de hoje. E é interessante que um aspecto geral das cartas enviadas a cada igreja pelo apóstolo João na revelação de Jesus no Apocalipse, de maneira como o Senhor Jesus, ele revela para o apóstolo, e nós vamos perceber que segue, vamos dizer assim, um padrão. E a primeira característica a nós observarmos nas cartas é o seu caráter moral. Primeiro,
princípio da santificação. B, princípio da transformação. Então nós vamos ver que Jesus ele reclama, né, com a igreja o abandono de alguns valores espirituais que não poderiam ser negociados. Segunda característica que tem em todas as cartas é um caráter geral de como o Senhor trata uma particularidade com cada igreja mediante ao seu comportamento. Então nós vamos perceber que há também outro elemento que veremos em primeiro lugar, que cada carta tem um destinatário. Quando João ele começa escrevendo, né, a cada uma das 7 igrejas, nós vamos perceber que as cartas sempre começam dizendo ao anjo da igreja que está em. E o que isso nos faz entender? De que como Jesus ele trata a sua igreja dizendo ao anjo da igreja que está em. E ele não diz ao anjo da igreja de. O que isso significa? Pois não se trata de igreja A ou igreja B, igreja X ou igreja Y, mas sim da igreja de Jesus que está em um determinado lugar, em uma determinada região, mostrando que ela está ali, que ela foi implantada naquele lugar, mas que não pertence àquele lugar. Em quesito geográfico, mas sim no sentido espiritual, pois por um pouco de tempo estamos aqui como igreja, mas em breve já não estaremos mais. Então, assim como houve as igrejas, né, do passado, desde o princípio, como nós estamos citando aqui esta primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, assim somos nós, os dias de hoje atuais, somos igreja por quê? Porque fazemos parte do corpo de Jesus. Somos igreja porque compreendemos o Evangelho. Então, por isso que esse cuidado, até mesmo na questão da escrita, não é por um acaso, né? E é o que diz, eu vou repetir, e ao anjo da igreja que está em, quer dizer, significando que a igreja de Cristo está naquela localidade, naquela região, né? Mostrando geograficamente que está em um lugar, porém ela não pertence propriamente àquele lugar. Por quê? Porque a igreja ela é espiritual e a igreja ela é o corpo de Cristo, cujo Cristo ele é a cabeça da igreja. Então nós vamos ver também que títulos de Jesus, a identificação, né, do senhorio de Cristo, que é um segundo elemento após mostrar um destinatário. Jesus então se apresenta sendo ele mesmo responsável pelas revelações que ele dá. É dada ao apóstolo João ali naquelas cartas, e ele vai se apresentar a cada igreja com títulos distintos. E esses títulos em que Jesus se apresenta a cada igreja está relacionado ao que ele vai dizer àquelas igrejas em relação ao seu comportamento de vida, como é que eles estavam se comportando, como é que eles estavam agindo, do seu nível de espiritualidade e também a respeito ou ao seu abandono da doutrina do cristianismo, daquilo que eles haviam recebido através dos apóstolos. Então todo esse cuidado quando nós vemos nas escrituras sagradas, a própria Bíblia ela vai demonstrar que sempre haverá pontos que vai trazer e chamar a atenção da igreja no quesito para que ela não venha se desviar dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos apostólicos, o qual os apóstolos receberam do próprio Senhor Jesus. Então nós vamos perceber que o recado ele é direto para cada igreja, que é um terceiro elemento, é um recado direto de Jesus. Por quê? Porque ele vai dizer, eu sei as tuas obras. E interessante que obras ali, irmãos e irmãs,
nós precisamos entender que não se refere apenas a feitos ou realizações, mas no quesito de comportamento, de testemunho. Jesus está dizendo: eu sei o que é que você anda fazendo, né? Então, mostrando que Jesus, tudo ele enxerga, tudo ele vê. Então, por isso que vem, nessas cartas nós vamos ver advertências, né? Jesus revelando ao apóstolo João, trazendo advertências a essas igrejas para que algumas delas retornem à origem daquilo que elas realmente haviam ouvido e aprendido. E com isso cada igreja recebe, vamos dizer assim, o seu pacote com todos esses quesitos. E depois nós vamos ver e entender que cada carta ela vai encerrar, né, com promessas aos vencedores e com um refrão padrão que nós vamos ver em todas as 7 cartas direcionadas a cada igreja, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E uma observação nessa expressão, que é dada pela revelação a João, né? Que diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Todos nós sabemos que todos têm ouvidos, mas a questão está dando atenção ao que estou dizendo, ao que estou te anunciando, né? Então nós vemos que existe então aí uma ênfase. Então por isso que esta repetição desta mesma frase, deste mesmo refrão, a cada carta direcionada a cada igreja. E agora nós vamos ver, chegando em Éfeso, vamos fazer uma observação e ver que essas igrejas do Apocalipse representam toda a cristandade de um modo geral. Então nós vamos ver a representação de cada igreja, vamos dizer assim, no sentido do passar dos anos, dos tempos. E nós vamos ver que ao longo da história, tudo aquilo que Deus, Jesus Cristo, ele revelou ao apóstolo João em Apocalipse, vai acontecendo no trajeto da história da igreja com o passar dos anos até chegar nos nossos dias atuais. Então nós vemos Éfeso como uma igreja apostólica nos 7 períodos da sua história. Seguindo essa compreensão, nós vamos entender que Éfeso retrata então a igreja apostólica, a igreja do primeiro período, sabe aquela igreja que após a ascensão de Jesus, então esta igreja que está demonstrando representada por Éfeso é esta primeira igreja que nasce ali junto com os apóstolos, com os ensinos dos apóstolos. Então essa é representada a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Depois nós vamos observar a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que sofre então os agravos da perseguição, né? E em seguida essa Esmirna, que representa, vamos dizer aí, aproximadamente os anos 150 até por volta dos anos 313 a 315 aproximadamente, depois da ascensão de Cristo, é a igreja que no período enfrenta toda aquela perseguição inicial contra o cristianismo, onde houve todo aquele levante dos 10 imperadores mais cruéis da história, e podemos ver relatos disso em Hebreus no capítulo 11, versos 23. E a seguir, é interessante que nós apreciamos esse capítulo muitas das vezes pelas questões, né, das proezas feitas pelos homens daquela época, que eram homens de fé, homens que demonstraram através da sua fé quantas coisas maravilhosas, né? E é a coisa que geralmente nós observamos, e até muitos de nós queremos e desejamos nos identificar a esses heróis da fé. Mas quando o escritor aos Hebreus relata que foram, né, mortos ao fio da espada, foram cerrados ao meio,
e muitas outras barbaridades que sofreram, e o escritor vai dizer que tudo isso foi também pela fé. Aonde muitos de nós, muitas das vezes, ignoramos pelo fato da perseguição, daquilo que muitas das vezes sofremos ou podemos sofrer por amor ao Evangelho e a fé que nós carregamos em Cristo Jesus dentro do nosso coração, porque é notório que todos nós queremos simplesmente as coisas boas, as vitórias, os momentos maravilhosos, mas nós temos que entender que o Evangelho nos chama para um martírio, né? O Evangelho ele nos chama, eu não estou aqui dizendo numa questão de uma teoria de sofrimento, não é isso, mas nós temos que entender que a partir do momento que nós decidimos a seguir a Cristo, os combates eles vêm. No momento que nós decidimos realmente a seguir o Evangelho de Jesus, vai se levantar perseguições. Por quê? Porque a mentira ela sempre se opôs à verdade. O mal sempre se opôs ao bem. Então, por esta razão é que estes homens, estes heróis da fé que é relacionado pelo escritor que está no livro aos Hebreus, eles sofreram certos agravos. Então nós temos que entender que pode chegar um momento que também podemos sofrer certos agravos com relação ao Evangelho de Jesus. Depois nós vamos ver a igreja de Pérgamo. E em terceiro, a igreja de Pérgamo é aproximadamente um período que acontece depois do ano 315 ao ano 600 depois de Cristo, onde foi um período apóstata, muito tenebroso do período da igreja, né? Onde muitos ali se apostataram. E em quarto nós vemos a igreja de Tiatira, aproximadamente do ano 600 ao ano 1500 depois de Cristo, que aí já vem chegando na nossa era, um período chamado da Idade das Trevas para a igreja, onde houve um desenfreio e ali se introduziu na igreja um satanismo, uma apostasia total, por conta de um desvio doutrinário das Escrituras Sagradas, onde surge tudo o que nós vemos, infelizmente, dentro da Igreja Católica Romana, né, onde surge todas as indulgências que são culto aos mortos, veneração a Maria, adoração aos ídolos. Está tudo nesse período de 600 a 1500, ao ano 1500. Então, mas é interessante que é nesse mesmo período de trevas da igreja, onde é considerado pela história, que é o período de trevas da igreja, da história da igreja, aonde surge John Hus, também Martinho Lutero, John Wycliffe, onde no ano de 1517 surge a Reforma Protestante, que se perdura até os nossos dias. Então é por este motivo que nós temos então as igrejas que hoje nós conhecemos por igrejas evangélicas. Por quê? E por que elas são chamadas protestantes? Por quê? Porque elas protestaram contra os equívocos que estava sobre a igreja nesse período. Então se levantaram estes homens em prol e em defesa do Evangelho de Jesus, aonde nós sabemos que em todo já esse trajeto de história até chegar nesses homens, sofreram também, muitos deles foram mortos, né, de formas horríveis, mas que por intermédio deles hoje nós temos as igrejas que hoje nós frequentamos por conta desses homens que se dispuseram em prol do Evangelho trazer novamente à tona a doutrina, trazer novamente à tona aquilo que realmente as Escrituras Sagradas ela vai nos mostrar. Então é algo que nós precisamos entender. Irmã Rosângela, paz Deus. Cristina, minha irmã, paz Deus. Irmã Thelma, paz Deus, sejam bem-vindas.
Então, e depois nós vamos ver a igreja de Sardes. Para quem está chegando agora, pegou já no meio do assunto aí, aqui eu estou falando a respeito das 7 cartas, as 7 igrejas que está escrito no livro do Apocalipse de João, tá? Então eu estou dando aqui um panorama, né, dessas igrejas. E em quinto lugar nós vamos ver aqui a igreja de Sardes, né, onde essa igreja que já está dentro de um período histórico da Reforma Protestante. A igreja de Sardes, então, é no período aproximadamente de 1517 ao ano 1750 depois de Cristo, onde surgem os grandes evangelistas e avivalistas da história da igreja, como eu tenho mencionado. E depois nós temos a igreja de Filadélfia, que é a igreja, é considerada a igreja do avivamento, né? A igreja de Filadélfia vem com um grande avivamento, logo após esses grandes evangelistas da Reforma Protestante surgirem e lutarem em prol do Evangelho, que chega aí até os meados do século XX, né? Já entrando aí nos meados da nossa era, da nossa história, né? E depois, por último, vem a igreja de Laodiceia, a igreja atual, que infelizmente, por incrível que possa parecer, nós, nos dias de hoje, representamos a igreja de Laodiceia. E é interessante que, quando nós falamos isso, que nós representamos a igreja de Laodiceia, e para quem leu, e se não leu, leia, né? Chega até a doer o coração nesse sentido. Por quê? Mas depois nós vamos entender o porquê. Quando, com o nosso estudo nessa igreja que nós estamos aqui abordando, então agora nós vamos dar seguimento na igreja que está em Éfeso, no capítulo 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que a carta, né, ela é direcionada ao anjo da igreja. Quer dizer, o anjo da igreja é quem? O anjo da igreja é o líder, é o pastor, que seja o ancião, não importa o título, mas é aquele que é responsável pela igreja em conduzi-la de acordo com as escrituras sagradas. Então aqui, essa carta ela é direcionada, né, a este líder, a este pastor, a este presbítero, que é responsável por aquele rebanho, por aquela igreja. E o pastor da igreja, ele é representado pela estrela que está descrito nesta carta. No capítulo 1, no verso 20, então fica claro que as 7 estrelas são os 7 pastores, são 7 líderes de cada igreja. E os 7 castiçais são as igrejas que está sendo pastoreada por esses pastores. E Jesus diz que ele tem à sua direita as 7 estrelas, que representam esses 7 pastores e que indica então uma posição de honra, mostrando que aquele que serve a Deus em um ministério pastoral é um privilégio de Deus aos homens. E é interessante que quando nós falamos que isto é um privilégio de Deus aos homens, nós vamos observar que na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 12, diz assim: até mesmo diz que os anjos desejaram atentar para essa missão, mas Jesus delega essa missão para nós, homens. Por outro lado, Jesus diz: eu tenho as 7 estrelas à minha destra, mas eu ando no meio dos castiçais, eu ando no meio das igrejas. Jesus está dizendo isso: eu ando no meio das igrejas. Por quê? Porque nós já vimos que os castiçais são as igrejas, né, representada por esses pastores, por esses líderes. Então é uma forma de Jesus dizer: vocês estão em uma posição de honra, à minha direita, à minha destra. Mas presta bem atenção, é como se Jesus estivesse chamando a atenção
dos líderes. Mas presta bem atenção, eu estou como que inspecionando as minhas igrejas, pois eu ando no meio delas. Então vemos aqui que Jesus, ele está dando este alerta, que todo aquele que é responsável de pastorear, de liderar um rebanho, uma igreja, isso independente, irmãos e irmãs, de número, isso independente de localidade, isso independente de placa, desde que a responsabilidade deste líder, deste pastor, deste ancião, cooperador, não importa o título, seja realmente de propagar o evangelho genuíno, verdadeiro de Jesus, então, ele tendo essa responsabilidade, a sua igreja tem um privilégio, mas deve entender que o dono da igreja está caminhando no meio dela. Então Jesus ele está demonstrando que aquele que é responsável, ele coube a ele uma responsabilidade de direcionar aquela igreja através do evangelho. Porém, ele não é dono da igreja, pois Jesus ele diz nestas cartas que ele é o dono da igreja e por isso ele caminha no meio dela para averiguar de que forma ela está sendo tratada. Então vemos que Jesus ele manda a carta propriamente para o líder, o pastor, porque é dele a responsabilidade da prestação de contas, daquilo que vai e está acontecendo com aquela igreja. Então, é por isso que lá em Hebreus, o escritor, aos Hebreus, no capítulo 3, versos 17, vai dizer assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, Então nós vemos que é uma responsabilidade muito grande aquele que pensa que pastorear, vamos dizer assim, é um hobby, aquele que pensa que ter um ministério, uma responsabilidade na igreja, estar na frente do povo, é um status para ser admirado pelo povo, a verdade é uma só, não deveria nem sequer pastorear, não deveria nem sequer estar na frente do povo. Por quê? Porque uma pessoa com um pensamento desse, na verdade, ele não entendeu nem o que é e o que representa ser um líder, um pastor, que seja, independente do título que cada denominação usa, uma pessoa dessa ela não entendeu o que é estar na frente do povo e a responsabilidade de propagar o verdadeiro evangelho de Jesus. Então, já que vimos alguns daqueles que pastorearam esta igreja, nós vemos então, podemos dizer assim, como foi dito um pouco atrás, que na igreja de Éfeso, nós tivemos aí como que pastoreando esta igreja o próprio apóstolo Paulo, temos Timóteo, possivelmente Tíquico, como vai dizer também lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 12, diz assim: também enviei a Tíquico a Éfeso. Então, possivelmente, Tíquico também foi vamos dizer, um cooperador, que seja um pastor ali na época, para aquela igreja também. Temos também o próprio apóstolo João, temos Onésimo, pode também ter sido um bispo em Éfeso, temos Policarpo de Esmirna, o próprio Irineu de Leão. Então vemos que era uma igreja de alto padrão, por assim dizer. Porque nós vemos então, quando nós entendemos e compreendemos a história da igreja, e vemos nos relatos bíblicos e nos relatos históricos ao longo da igreja, que esses que estiveram à frente da igreja de Éfeso, eram, vamos dizer assim, camaradas de peso, eram homens de muita responsabilidade. E isso pode indicar o motivo de ser a primeira igreja a receber aquela carta de antemão. Então nós vamos contar também que Éfeso era uma cidade altamente privilegiada, era primado do Mediterrâneo naquela época. Há relatos que disputava com Alexandria,
e Antioquia como melhor cidade do mundo, no mundo antigo. E tinha também um centro ali, cultural, religioso e esportivo. Então, a série de cartas se abre com a igreja de Éfeso, representando a igreja do primeiro século. E fazendo, irmãos, uma observação, que não se sabe ao certo qual era o anjo, o pastor daquela igreja, nesta época que esta carta é enviada, que era responsável por esses dias, nessa época. Mas já vimos que os pastores são anjos da igreja. Os castiçais são as igrejas. O pastor tem o privilégio de estar, então, à destra de Cristo, quer dizer, estar à direita, destra significa direita, mas tem a responsabilidade de saber que Jesus está caminhando no meio das igrejas. Então, a observação nós fazermos aqui, infelizmente nós vemos muitos estando brincando com o evangelho, né? Muitos aí se dizem líderes, pastores de igrejas e assim por diante, e não estão propagando o verdadeiro evangelho. Mas, irmãos, entendamos uma coisa, isso haverá uma cobrança, haverá um peso, uma responsabilidade pelos que tais atos cometem, né? Negligenciando, na verdade, aquilo que é a verdade da palavra, né? Então Jesus, ele tem um título para se apresentar para cada igreja. Em Éfeso ele se apresenta como aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e os 7 castiçais. E em cada carta ele vai se apresentar de uma forma distinta, né? No versículo 2 vem aquele recado, vamos dizer assim, aquele recado direto, que Jesus está dizendo através da revelação: conheço as tuas obras. E como havia dito há pouco, as obras aqui, que é relatado nas cartas, né, não significa feitos e conquistas, mas aqui está relacionado a testemunho e comportamento, comprometimento. Então a expressão indica o temor do Senhor, o caráter geral da igreja, como ela manifesta esse caráter geral. Se analisarmos de maneira direta, nós vamos perceber que Deus está sempre atento à nossa maneira de conduzir a nossa vida cristã em relação às Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, se alguém pensa, é um leso engano se alguém pensa que Deus, ele não nos observa. Deus, ele sempre está nos observando, né? Então é um leso engano aquele que pensa que Deus não está enxergando a tua vida, como é que você está se conduzindo, como é que você está diante da presença de Deus. E isso eu estou falando de cada um individualmente falando. Agora imagina o olhar de Deus como está diante da sua igreja de um modo geral. E quando eu falo de um modo geral, a igreja representada por cada indivíduo é todo aquele que crê em Jesus, crê no Evangelho, independente de placa denominacional, mas a igreja são os membros que creem no Evangelho e compõem o corpo de Cristo, né? Então, se analisarmos de maneira direta, nós vamos perceber que Deus está sempre atento à nossa maneira de conduzir nossa vida cristã em relação às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a Bíblia não nos foi disponibilizada para apenas ser o nosso livro de leitura, mas a nossa regra e o nosso padrão de conduta. Então, esse dizer eu conheço as tuas obras, ao mesmo tempo nos causa conforto, mas ao mesmo tempo um desconforto. Por quê? Mas como assim? Alguém pode até perguntar. Conforto, primeiro, conforto em saber que Jesus está me vendo, Jesus está te vendo, é um conforto, né? Só que, pois me dá um alento extraordinário de não me importar dele me medir pelo julgamento dos homens. Então essa é a questão. Jesus, ele me conhece, e assunto encerrado.
Você entendeu? Então não devemos nada a ninguém nesse quesito. Então, de alguma forma, esse eu te conheço nos traz um conforto desde que nós estejamos enquadrados debaixo do Evangelho, debaixo dos ensinos que Jesus nos deixou, que a palavra ela nos deixa. Então, só que depois, mas ao mesmo tempo gera o desconforto de saber de que nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele está vendo tudo. Então quem pensa que Jesus está desapercebido, não está vendo nada, está enganado, né? Então eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, sei que tens trabalhado ao ponto de exaustão, era o que estava sendo direcionada à igreja de Éfeso, né? Éfeso era uma igreja que estava sempre trabalhando. E o que é que Jesus está dizendo? Pois podemos afirmar que a igreja, a Éfeso é a igreja que mais trabalhou. Foi sim a igreja do primeiro século. Como por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versos 15, diz assim: eles eram quase 120 irmãos. Olha que interessante isso aqui. Depois nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 2, versos 41, que diz assim: e eles são quase 3.000 irmãos. E depois em Atos 4, versos 4, vai dizer: eles são quase 5.000 irmãos. Depois, aí nós vemos Atos 2,47, vai dizer que todos os dias se acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. Então nós vemos que esta igreja, ela era progressiva. Ela era uma igreja que crescia. Foi uma igreja que entendeu o propósito real do Evangelho. Por quê? Porque o chamado nosso, como igreja, irmãos e irmãs, não é para nós simplesmente sermos frequentadores de templos. Não, mas muito pelo contrário. Quando o nosso chamado, e ele é entendido através do Evangelho, nós fomos chamados para formarmos mais discípulos. Assim como quando nós entendemos o Evangelho, nós fomos feitos discípulos. Discípulo significa o quê? Ser aluno. Discípulo é aluno, que é a mesma coisa que aprendiz, é aquele que está aprendendo. E quando nós aprendemos, qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão do discípulo? É formar mais discípulos. Então essa igreja de Éfeso, nessa época, o que ela está fazendo? Ela está crescendo, ela está colocando em prática o ensino que Jesus ele havia dado. Por quê? Porque o que Jesus ele disse? Ide e anunciai o Evangelho a todas as pessoas, ou como vai dizer algumas versões, a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então este é o real propósito da igreja. Só que, principalmente nos dias atuais, a maioria das igrejas, dos crentes de hoje, eles não assumem esta responsabilidade, eles não entendem esta responsabilidade, que a missão de nós como igreja é bem entendido, irmãos, irmãs, igreja não é o templo onde nós frequentamos, igreja é cada indivíduo na sua formação em união, formando o corpo de Cristo. Então, o propósito da igreja é formar mais discípulos, é fazer com que a igreja ela tenha uma ação progressiva para o Evangelho. Atos 4 diz que eles todos os dias estavam no templo e nas casas. Então, quando não havia ensino no templo, ali no pórtico de Salomão, eles se reuniam nas casas, as famílias se reuniam para ruminar aquilo que os apóstolos ensinavam a respeito da doutrina cristã. Em Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O que isso nos mostra? Nos mostra a nós que eles não se limitavam ao templo. Muito pelo contrário, eles traziam o culto às suas casas, estudando e perseverando aquilo que aprendiam dos apóstolos.
né? Então aquela igreja não era uma igreja estagnada, não era uma igreja parada, era uma igreja que se desenvolvia cada vez mais e mais em prol do evangelho e dos ensinamentos que Jesus havia dado aos apóstolos e que os apóstolos estavam passando adiante, mostrando que essa igreja era uma igreja ativa, era uma igreja que estava formulada debaixo dos princípios cristãos que haviam recebido através dos apóstolos. E esses perseveravam, e esse perseveravam não indica que eles somente praticavam, mas indica que eles estudavam, ostensivamente adquirindo conhecimento. Então é uma igreja que realmente trabalhava incansavelmente, e Jesus enxergava tudo isso. E é tanto que aquela igreja, na sua época, ela impactou o mundo. Olha que interessante, que em aproximadamente, essa igreja, essa primeira igreja, em aproximadamente 50 anos na Judéia ali, havia 500 mil de cristãos naquela época. E em 60 anos, todo mundo conhecia quem era Jesus. E ele diz mais ainda: conheço a tua paciência, a tua perseverança, tua constância, tua estabilidade. Então, não era uma igreja que ficava oscilando, mas era uma igreja constante. Essa igreja, ela mantinha alguns pilares fundamentais, como lemos há pouco em Atos 2,42. E quais que eram estes pilares que mantinham e que também tem que manter nós como igreja nos dias atuais? Nós vamos ver, primeiro, quais são esses pilares. Primeiro, qual o primeiro pilar? Diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. E em quinto, no temor do Senhor. Então vemos que ela mantinha estes 5 pilares fundamentais que a fazia ser uma igreja de alto padrão. É por isso que nós vemos, amados, nos dias atuais, as igrejas, muitas das vezes, as pessoas andando de qualquer jeito. Por quê? Porque elas não entenderam estes 5 pilares que é necessário ser realizado nas nossas vidas como cristãos. E isso mostrava que os sinais e prodígios eram consequências desses pilares. Então, quando o crente ele entende essa base, esses 5 pilares, os prodígios e as maravilhas, as obras, elas vão se mostrando como consequência desses pilares, né? Então, por isso que às vezes muitos se perguntam, às vezes até mesmo por ler a Bíblia, ou às vezes por ouvir alguma coisa que aconteceu no passado, e às vezes até muitos crentes dizem assim: poxa, mas será que Deus ele deixou de operar? Será que Deus ele deixou de fazer obras? Não é isso. É que a igreja ela foi perdendo o seu sentido real daquilo que realmente o Evangelho ensina através das Escrituras. Então nós vemos aqui que se a igreja ela voltar e entender esses 5 pilares, as obras elas vão sendo consequência de uma demonstração da manifestação do poder de Deus sobre a vida da igreja na face desta terra. Então, mostra que perseverança é paciência prolongada, é a disposição de apanhar e mesmo assim continuar trabalhando, né? E diz aqui: sei que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então o que nós vemos aqui? Vemos aqui que aqueles irmãos tinham esforço, eles se esforçavam, eles trabalhavam, né? Perseveravam em suportar as provações que eles passavam, mas eles não tinham tolerância com os falsos apóstolos. Eles não tinham tolerância com os falsos ministros, com os falsos obreiros. E possivelmente é já uma referência ao versículo 6, aonde vai mencionar a respeito dos nicolaítas,
que eram aqueles que faziam um trabalho de desvio doutrinário da igreja, onde percebemos que tanto naquela época, irmãos, irmãs, como nos nossos dias atuais, a igreja, ela sofre com os maus obreiros, ela sofre com os maus ministros, com os maus líderes, com aqueles que deveriam realmente ter a responsabilidade de ensinar o evangelho, mas não ensinam o evangelho. É por isso que nós vemos uma igreja, nos dias atuais, uma igreja doente, uma igreja que não é avivada na fé, uma igreja que não é fortalecida na fé, porém, ao contrário daquilo que nós vemos nas escrituras sagradas, né? Por quê? Porque os tais líderes, aqueles supostos, estes supostos homens que se dizem homens de Deus, que eram para ter a responsabilidade de pregar o evangelho, não estão pregando o evangelho, vestem muitas das vezes uma capa, mas são, na verdade, mentirosos, são falsos. O que fazem? Eles adulteram o verdadeiro evangelho, distorcendo então, assim, os valores fundamentais da doutrina do cristianismo, que não podem ser negociados de maneira nenhuma. E como que muitas das vezes nós podemos entender o que é adulterar o evangelho? Adulterar o evangelho é não trazer a verdade daquilo que a Bíblia está falando, e muitas das vezes trazer pregações antropocêntricas, pregações que visam mais poder aquisitivo, que visam mais questões financeiras na vida do povo, trazer muitas das vezes questões que afagam o ego das pessoas. Então isso foge do quê? Foge daquilo que verdadeiramente a Bíblia ela nos ensina a respeito do evangelho. Então são homens que estão com capas, né, de se mostrarem verdadeiros, porém são falsos, são mentirosos quanto à verdade do evangelho. Então isto nós devemos observar e tomar cuidado. É por isso que é importante nós termos o conhecimento e um estudo bíblico, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ludibriados por falsos ensinos. E nós vemos que já desde aquela época, tanto Paulo quanto Pedro e os demais apóstolos, eles já alertavam a igreja desde aquela época com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com aqueles que se diziam ser alguma coisa diante da presença de Deus, mas não eram. Mas estavam sendo muitas das vezes conduzidos e induzidos por espíritos malignos a fim de desviarem a igreja da sã doutrina, da verdade, dos ensinamentos de Jesus. Então nós vemos aqui então, né, em continuação, que era uma igreja que suportava sofrimento, suportava perseguição, o labor do trabalho, mas não suportava os falsos, aqueles que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. Só que nós vemos então nos dias de hoje, amados, uma inversão na questão desses valores. Nós vemos que muitas das vezes nós vemos igrejas dando preferência em amar os mentirosos, os falsos mestres, os falsos ensinadores, e rejeitando aqueles que realmente estão a fim de ensinar o evangelho verdadeiro. Porque hoje é mais conveniente as pessoas, atualmente falando, ir numa igreja, estar dentro de um lugar e ouvir uma palavra que afague o seu ego. Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o evangelho. Por quê? Porque quando nós entendemos realmente o evangelho, na verdade, ele não é conforto. O evangelho é confronto. O evangelho ele nos confronta. Por que razão o evangelho nos confronta? Porque nós precisamos entender que a nossa natureza, ela é caída. Então, quando o evangelho nos confronta, ele nos leva a uma realidade espiritual, a fim de que nós nos coloquemos diante da palavra de Deus
E quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, a função da palavra de Deus, através do Espírito Santo, é trazer sobre as nossas vidas uma transformação espiritual. Uma transformação de caráter, uma transformação de índole. Então tudo isso é o trabalho do Evangelho. Mas quando muitas das vezes frequentamos igrejas, templos que o ensino não é verdadeiro, nós vamos à igreja, ouvimos uma palavra que aparentemente é uma palavra confortante, é uma palavra que enche muitas das vezes o nosso ego, e sem nós percebermos que esta palavra, ao invés de trazer sobre nós o confronto que nós precisamos para estarmos retos diante da presença de Deus, infelizmente ela nos está desviando dos preceitos do verdadeiro Evangelho. Então, nós vemos que essa igreja, ela suportava tudo isso, só que era uma igreja ativa, era uma igreja que não suportava, então, os falsos mestres. E é o que nós devemos tomar por exemplo nesta carta de Éfeso, que nós não devemos nos conter com as falsidades, com a mentira, com aquilo que a Bíblia não nos diz. Nós temos que combater as heresias, as mentiras que estão, infelizmente, irmãos e irmãs, tomando os púlpitos das igrejas. Nós temos que nos atentar às Escrituras Sagradas. Nós temos que nos atentar aos verdadeiros ensinos bíblicos para que realmente a nossa vida ela seja conduzida, movida, movimentada através do Espírito Santo. E isso dá de entender que desde aquela época alguns se apresentavam na igreja dizendo-se ser apóstolos, imaginando ter uma credencial, e hoje em dia alguém recebe, vamos dizer aí, uma carteirinha denominacional, né? Um título de um ministro, mas não tem, vamos dizer assim, a credencial celestial. Então são pessoas que reivindicam uma unção que não foi conferida por Deus. Vocês entendem isso? Existem pessoas que elas podem estar tendo um título, um ministério, só que aquilo realmente não foi ortogado a ela por Deus. Muita gente reivindicando para si títulos que não confirmam muitas das vezes a vocação. Por quê? Porque título, irmãos e irmãs, entenda uma coisa, título é fácil. É fácil uma pessoa ter um título. Por quê? Por que eu digo, principalmente nos dias de hoje, é fácil uma pessoa ter um título dentro de uma denominação, dentro de uma igreja? Porque só basta ter amizade. Basta ser amigo do líder maioral de tal denominação, porque logo aquela pessoa ela é promovida, logo aquela pessoa é levada a um status de uma liderança. Então podemos dizer assim, que é fácil comprar muitas das vezes com favores, mas a diferença é que título e unção não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, se enganam aqueles que pensam que título é a mesma coisa que ter a unção de Deus. Existem muitas das vezes pastores, líderes, anciões, não importa bispos, não importa o título, em qualquer denominação, que muitas das vezes tem o título, mas não tem a unção e nem a vocação divina. E o que vai acontecer? Vão se tornar pessoas que por não terem a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas, eles não serão aptos para o ensino do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele recomenda o próprio jovem Timóteo a escolher homens idôneos. E quando se fala de idoneidade, não é no quesito de idade, mas idoneidade no conhecimento. No conhecimento das Escrituras, do ensino. Então esses homens era necessário que eles fossem aptos para ensinar a igreja, para conduzir a igreja no caminho que ela realmente deveria andar. E o que nós vemos propriamente nos dias de hoje? Muitos tendo títulos,
ministeriais, mas não tendo a unção do Espírito Santo e muito menos o conhecimento das Escrituras Sagradas. Não tem o que ensinar para o povo, não tem como conduzir o povo naquilo que realmente o Senhor quer que a igreja seja conduzida. Vocês entendem isso? Então muitos se diziam apóstolos, mas eles não toleravam. Essa igreja não dava crédito a esses que vinham se dizendo ser alguma coisa, reivindicando sobre si uma autoridade que não foi, na verdade, conferida por Deus. Porque qual era o critério para ser um apóstolo, para ser, vamos dizer assim, um ministro na igreja? Eram os 5 pilares mencionados há pouco: perseverança na doutrina, comunhão, o partir do pão, oração e temor do Senhor. Então, nós entendemos o que? Se não houver essa credencial mencionada, alguém pode até ter o título do mais alto escalão dentro de uma suposta denominação. Mas, se não tiver a unção vindo da parte de Deus, irmãos, sinto muito em dizer, não vale de nada, né? Depois nós vamos ver no versículo 3, Jesus elogia a igreja e repete algumas palavras mencionadas acima, dizendo: sofreste e tendes paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Podemos dizer que já neste período, essa igreja passa por perseguições, com evidências de que tenha sofrido nas mãos do imperador Nero. E novamente Jesus dá uma ênfase na palavra paciência, mostrando que apesar de tudo, aquela igreja, mesmo debaixo de perseguições, né, e morte de alguns membros ali da igreja, não deixaram de trabalhar pelo nome do Senhor Jesus. E não podemos, amados, nos esquecer que também posteriormente outro imperador, que é Domiciano, o imperador que reivindica a divindade sobre si mesmo, a condição de Deus, né? Porque ele se considerou como Deus. Então as perseguições contra a igreja se agravam. Em Nero as coisas eram ruins, na verdade. Porém, em Domiciano requer uma adoração, tentando fazer com que a igreja daquela época deixe de adorar a Cristo e passe a adorar o imperador. É por isso que Jesus diz: tem sofrido, está sendo esmagada, mas permanece, por causa do meu nome. Sofreste e não desfaleceste. Inclusive, irmãos e irmãs, no período de Nero, em que Priscila e Áquila precisam deixar a capital, porque os cristãos, nessa época, eles são expulsos da capital, e não tão somente expulsos, eles são confiscados deles todos os seus bens pelo império. E depois Domiciano vem e ele quer que os cristãos o adorem como Deus. Então aqueles que não acreditavam eram o quê? Eles eram eliminados. Muitos eram queimados vivos, eram crucificados, eram degolados, jogados aos leões, desterrados nos desertos, nas florestas, para serem perseguidos por animais ferozes e famintos. Onde nós vemos o escritor de Hebreus, que ele vai relatar lá no capítulo 11, versos 35, que diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Então o que quer dizer? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, apesar de crerem, quer dizer, apesar de crerem na ressurreição, e ao invés de verem o milagre da ressurreição, elas receberam seus maridos, filhos e entes queridos mortos, e assim por diante. No versículo 4 vem então a advertência, uma advertência.
que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste tua primeira caridade. Ou, em algumas versões vai dizer, o teu primeiro amor, como diz. Aqui Jesus, ele dá uma chamada, vamos dizer assim, na igreja de Éfeso. Mas essa chamada é para poder tratar, é para poder curar o que estava enfermando aquela igreja, pois ela tinha todos, como nós acabamos de ver, todos os requisitos de uma igreja, mas ela estava de alguma forma se esquecendo de algo, e isso precisava ser tratado. O termo aqui, deixar, indicar, abandonar, partir, ir embora, é um termo que se aplica para a expressão repúdio. A frase diz, em amor podemos dizer que aqui Jesus está dizendo, você se divorciou do seu primeiro amor. Então, a crítica de Jesus para esta igreja é o seguinte, aqui é, vocês deixaram, vocês abandonaram, vocês repudiaram o amor. Que primeiro amor? Aquele que mencionamos acima, que são os 5 pilares de sustentação da igreja. Porque mostra que aquela igreja manteve alguns dons, porém havia abandonado valores primários e fundamentais para ser uma igreja sadia. Mas apesar de tudo isso, apesar dessa crítica e repreensão de Jesus, ele diz, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Quer dizer, volta atrás, volta às primeiras obras, retoma as tuas primeiras práticas. E se você não fizer isto, brevemente virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Irmãos, o candeeiro aqui nos leva de volta para o versículo 1. Eu estou no meio dos... Pensamos assim, eu estou no meio dos 7 castiçais, né, que são os candeeiros, e que nos leva para o capítulo 1, no versos 20, que vai dizer assim, que o candeeiro é a igreja, certo? E que nos leva também para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versos 3, diz assim, que o candeeiro ou lâmpada, quer dizer aquilo que trazia iluminação ao ambiente, diz assim, que o candeeiro ou a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E nos mostra que Jesus está dizendo que o que iria ser retirado era a própria igreja. O aspecto espiritual dela, o aspecto resplandecente dela, o aspecto luzeiro, porque ela permaneceria. Olha, presta bem atenção nisso, isso é muito profundo de nós entendermos, né? Por quê? Porque ela, na verdade, ela permaneceria enquanto organização, mas não enquanto organismo. Poderia permanecer como comunidade, mas não enquanto igreja. Ela poderia ser uma lâmpada, mas não ter energia para iluminar. Era isso que Jesus estava alertando, né? E é o cuidado que até nos dias de hoje nós precisamos ter. Toda a igreja precisa ter, né? Vamos dizer assim, é como um vaso sem azeite. É como ser um rio sem água, ou ser muitas das vezes um jardim sem flor, um mar sem peixe. Jesus está mostrando aqui que a igreja, ela tem 2 aspectos, físico e espiritual. Se você não se arrepender, eu vou tirar de você o candeeiro. Vou tirar o meu resplendor, o meu brilho, aquilo que te torna igreja. E vemos que a condição para isso não acontece, né? Qual que era a condição? Era volta, se arrependa e reaprenda as primeiras obras. Então nós vemos aqui que isso é um alerta até mesmo para nós. Para nós muitas das vezes voltarmos atrás,
para nós retornarmos a este primeiro amor. Por isso que ele está dizendo aqui que por isso que nós vemos muitos lugares, até mesmo nos dias de hoje, em questão organizacional, é uma igreja, aparentemente é uma igreja, mas no sentido espiritual, não há sobre ela a luz, esta luz que Jesus está falando a esta igreja de Éfeso aqui. Por quê? Porque Jesus ele disse, olha, se você não voltar, eu tirarei o meu resplendor. Quer dizer, vocês podem continuar como organização, vocês podem continuar como denominação, mas a minha luz não estará sobre vós. Então vocês percebem qual que é o perigo de nós sairmos das observâncias do evangelho verdadeiro, daquilo que realmente a Bíblia nos ensina, do que aquilo que realmente a Bíblia nos mostra. Porque muitas das vezes podemos ver como há muitas igrejas no quesito denominacional. Ela tem o seu CNPJ, ela é bem organizada, ela é bem amparada, vamos dizer assim, mas sobre ela não está esta luz de Jesus resplandecendo sobre ela. E como que é que nós percebemos e entendemos isso? Nós entendemos e percebemos isso não é simplesmente pelo número de pessoas que frequenta aquela igreja, sendo muitos. Poxa, então quer dizer que a igreja tal que tem bastante membro é a igreja que é iluminada, que Jesus está nela? Não, muito pelo contrário, às vezes pode ser ao contrário. E muitas das vezes lá não está sendo pregado o evangelho, está afagando o eu e o ego de muitas pessoas, mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. Então Jesus está aqui dando este alerta. Se você não se arrepender, eu vou tirar de você o candeeiro, quer dizer a minha luz, vou tirar o meu resplendor, o meu brilho, aquilo que te torna igreja. E vemos que a condição que para que isso acontecesse era esta: volta, se arrependa e reaprenda as primeiras obras. E o bonito, irmãos, da graça, o bonito da graça é que ela sempre vai dar o poder do recomeço. Jesus não lança ninguém fora, mas ele abraça e dá o poder do recomeço, E o que isso significa? Isso significa graça. Isto é o poder da graça. Então, irmãos, está aqui, irmãs, o estudo para nós nesta manhã. Que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor. Que nós possamos analisar como é que está sendo conduzida a nossa vida. Que ambiente que nós estamos. Se nós realmente estamos observando. Se realmente está sendo nos ensinado os preceitos verdadeiros da fé cristã, da fé apostólica, daquilo que Cristo ele deixou para a sua igreja na terra. Então que nós possamos observar isso e colocar em prática na nossa vida. Possamos voltar atrás ao primeiro amor, aos primeiros rudimentos deste amor genuíno que nos é ensinado através das Escrituras Sagradas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Deus abençoe a todos e que todos tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.